E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre o livro A Porta, da Magda Szabo. Esta é uma escritora húngara, então eu provavelmente estou falando o nome dela incorretamente, mas a questão que fica é: Magda Szabo saberia falar Cíntia Torres sem sotaque? Essa é uma questão importante. Enfim, eu vou falar, eu peço que se vocês souberem, algum de vocês souberem como se pronuncia o nome dela, por favor deixem aí nos comentários. Mas por enquanto o que temos para hoje é Magda Szabo. Então é assim que eu vou me referir a essa mulher. Vocês vão saber sobre quem eu estou falando. Vou deixar a capinha do livro aqui. Então vocês veem como é a grafia do nome e se por acaso souberem, por favor, disponibilizem aí para mim. Eu vou tentar ser bem breve neste vídeo, uma coisa inédita para mim, mas é que este é um daqueles livros, assim como Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, ou então o Butcher Boy, do Patrick McCabe. Esse é um tipo de livro que se beneficia de você saber o menos possível sobre ele, porque o enredo dessa história é muito simples, e eu já vou falar ele agora, e não nem é um resumo, é realmente o enredo dessa história, que é a relação entre duas mulheres. Uma intelectual em ascensão, uma intelectual húngara, e a pessoa que começa a trabalhar para ela, a Emerenk, que é uma empregada doméstica. A relação dessas duas mulheres geralmente é muito conflituosa, mas também é muito cheia de respeito e admiração mútuas, pelo menos ali depois de uns 5 anos em que elas vão conviver. Essa relação das duas aparentemente dura uns 20 anos. É uma relação profissional, mas também uma relação de amizade, uma relação quase familiar em alguns momentos. É uma relação que tem muitas ambiguidades, muitos problemas. É uma relação que deixa a gente desconfortável, porque às vezes a Emerenk, ela é porta-voz de umas verdades que ninguém quer ouvir. E isso é muito interessante, acompanhar essas flutuações na relação dessas duas e descobrir o porquê de uma determinada afirmação que essa narradora, né, que no caso essa narradora vai falar em primeira pessoa, então é ela contando ali já mais pro fim da vida dela, ela vai contar esse momento em que ela passou tendo a Emerenk, né, essa empregada doméstica, em sua casa. Então foram aproximadamente 20 anos. E ela vai terminar esse primeiro capítulo dizendo que ela matou Emerenk, que ela foi responsável pela morte de Emerenk. Então, com essa afirmação tenebrosa, a gente já começa a querer descobrir o que diabos aconteceu entre essas duas que pudesse culminar numa tal tragédia. Então, esse livro vai ser narrado de acordo com as memórias dessa mulher, e ela já especifica no primeiro capítulo que ela está sendo muito sincera, porque ela está no fim da vida e ela não quer encontrar a divindade, o Deus, com um peso na consciência. Então ela meio que vai utilizar essa narrativa como se fosse um confessionário. Esse livro ele foi publicado em 1987 e para nós ele foi traduzido para o inglês, se não me engano foi em 2015, qualquer coisa eu deixo na edição, mas ele chegou bem recentemente para nós. E esta é uma narrativa interessantíssima. Eu consigo ver ali aquele tipo de narrativa que quem gosta de Helena Ferrante, por exemplo, tem muitas chances de gostar de Magda Szabo. Então se você gostou ali da tetralogia napolitana, você pode gostar aí de A Porta. E também para quem não gostou tanto assim da tetralogia, como é o meu caso, mas eu consigo ver ali as similaridades dos temas abordados e também as similaridades até na forma de escrita. É muito interessante. Até agora eu não sei se eu gostei desse livro ou não, e eu acho que isso também não é relevante porque, vejam bem, existem algumas obras que elas são muito mais complexas do que uma simples emissão de opinião. No caso, eu gostei, eu não gostei, eu acho que isso é um tanto quanto irrelevante, porque isso não quer dizer que esse livro não seja inegavelmente sensacional, e a construção das personagens é uma ótima construção, principalmente a construção da Emerenk, que é uma personagem que vai expor todas as contradições de várias coisas ali daquele momento histórico. Eu já explico melhor pra vocês.
Eu estou sem o livro porque eu li em e-book, então eu não tenho ele aqui, então tá um tanto quanto difícil eu fazer aqui um resumo desses temas todos, mas eu vou abordar apenas alguns para que vocês, para aquela ideia, né, que eu falei, que é melhor vocês não saberem muito sobre esse livro. A relação entre Emerenk e essa narradora, que pode ou não pode ser uma espécie de inspiração autobiográfica na autora, e também eu não sei se isso importa muito, pelo menos para esse momento da leitura, para mim, eu não me importei muito se é ou não é autobiográfico, tanto faz, mas é interessante já de cara a gente ver como é a relação entre essas duas mulheres. É uma relação extremamente conturbada, em que a Emerenk dita todas as regras dessa relação, porque, vejam bem, ela foi indicada para essa narradora por uma de suas amigas, que falou que tinha uma pessoa, uma mulher que trabalhava ali, que era também uma espécie de síndica do prédio, era um prédio que ficava um pouco abaixo da casa dessa narradora, na mesma rua ali, bem próximo, e essa narradora vai então atrás da Emerenk, e a Emerenk vai, aliás, eu li por aí que se fala Emerentes. Não vou falar Emerentes, vou falar Emerenk, porque estou no Brasil. E também, eu sei lá, eu gosto mais de falar Emerenk, parece mais legal. Enfim, é por isso que meus vídeos vão ficando gigantes, é porque eu fico delirando por aí, falando de coisa que não tem nada a ver, né? Mas, voltando aqui. A Emerenk foi indicada então por essa amiga dessa narradora, e a narradora vai atrás dessa mulher, e essa mulher, ela subverte totalmente ali as relações de poder, porque ela vai visitar esse casal, né, que é a narradora e o marido dela, que são dois intelectuais húngaros em ascensão. Eles são muito importantes para esse regime que está sendo criado. Eu não sou uma grande conhecedora, na verdade eu não conheço nada da história da Hungria, mas eu fiquei muito interessada e eu acho que se eu soubesse mais da história da Hungria, eu teria entendido muito melhor este livro. Não que tenha fatos históricos e nada, mas assim, algumas coisas que são ali, que ficam subentendidas, talvez eu tivesse entendido um pouco melhor. Eu descobri esse livro, a existência desse livro, no canal do Rodrigo Vilela, do Leia para Viver, e eu vou deixar o vídeo que ele fez no box de informações. Ali é um vídeo bem completo, bem interessante, ele vai falar sobre como todo o panorama histórico da Hungria. Então passem lá depois para vocês verem aí esse panorama, eu achei super interessante o vídeo dele. Enfim, a Emerenk, ela vai subverter essas relações de poder. Ela vai chegar na casa desses dois intelectuais e ela vai ouvir tudo, ela vai como se fosse uma entrevista que ela vai fazer, sabe? A mulher, né, a narradora, acha que ela que vai entrevistar a Emerenk, mas na verdade os papéis são completamente subvertidos. A Emerenk permanece em pé enquanto ela está sentada e olhando ela de cima com um rosto que não espelha nada, é um rosto que é quase uma porta, vejam bem. É um rosto que não trai nenhuma emoção, que não trai nada, é um rosto plácido como a água, ela diz na descrição, né? E a Emerenk vai decidir se ela gosta daquele casal o suficiente para desempenhar os serviços que ela tem para desempenhar. Ou seja, esta é uma mulher muito peculiar, muito segura de si, que conhece o seu lugar no mundo e que ela não aceita bobagem de qualquer um, não. A Emerenk também, ela fala tudo que lhe vem à cabeça, tudo que ela tem que falar, ela não está nem aí se ela está sendo rude com os seus empregadores, ela não aceita grandes ideias. Então aqui no livro várias vezes a narradora vai chamar a Emerenk de uma anti-intelectual. E essa é uma parte que me tocou profundamente, porque a Emerenk, eu acho que ela é tão desagradável para nós que lemos, principalmente para nós que conhecemos, que conhecemos o mundo acadêmico, então que conhecemos pessoas vinculadas a esse mundo acadêmico, ou então que gostamos de ler as grandes ideias de grandes pessoas em grandes momentos históricos. Essa mulher, a Emerenk, essa mulher do povo, essa mulher que vive a vida real, longe de grandes teorias, ela não aceita bobagem intelectual de qualquer pessoa. E isso eu estou dizendo bobagem intelectual, estou dizendo do ponto de vista dela. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que o conteúdo intelectual é uma bobagem, estou dizendo que para ela todo aquele conteúdo
aquele pessoal intelectual, todas aquelas grandes ideias não significam absolutamente nada, porque ela vive a vida real. Ela tem que trabalhar, ela teve perdas irremediáveis, ela teve que esconder pessoas na guerra que estavam sendo perseguidas. E depois essas mesmas pessoas acabariam por usá-la e ir embora, simplesmente esquecendo-se dela. Então, essa mulher extremamente rude, ela vai desnudar esses comportamentos hipócritas da sociedade, esses comportamentos, ela vai quebrar esses grandes discursos e ela vai mostrar a realidade que tem por baixo desses grandes discursos. E eu acho que isso é sensacional, sabe? Engraçado que esse livro casa bem com o livro Meninas, que eu resenhei, eu não sei, semana passada. Meninas da Lyudmila Ulitskaya, que é russa, e se vocês não viram esse vídeo, por favor, passem lá também. Esse livro da Magda Szabo vai conversar bastante com o da Ulitskaya, no sentido em que vai mostrar essas vidas muito reais. E aqui, como nós temos essa narradora, essa mulher, essa intelectual, fazendo esse meia-culpa, né? Ela não entende. Ela sabe que a Emmerenke é uma anti-intelectual, a Emmerenke ela não quer nem saber do que a patroa dela e o patrão produzem. Ela guarda os livros autografados que essas pessoas vão dando, ela só vai pegar um pouco de intimidade depois de 5 anos trabalhando com essa família, e mesmo assim uma intimidade que vai e volta, sabe? A Emmerenke também tem uma peculiaridade muito estranha. Ela nunca abriu a porta da casa dela para ninguém. E é por isso também que tem esse título de A Porta. A porta da casa dela é sempre fechada, ela nunca recebe ninguém dentro de casa, nem familiares, não importa se a pessoa está vindo de outro país para visitá-la, ela não abre a porta para essa pessoa, ela não abre a porta para ninguém. Ela tem um segredo, ela guarda um segredo dentro desse apartamento que ela não quer que ninguém veja. E todo mundo, todos esses vizinhos, todas essas pessoas sabem dessas peculiaridades. Mas a Emmerenke, ela é uma parte tão central, tão importante da vida de todo mundo, que todo mundo já reconhece essas peculiaridades, essas pessoas que são mais próximas dela respeitam essas peculiaridades, elas podem não entender, mas elas respeitam. Outra coisa sobre a Emmerenke também que é interessantíssimo é que ela é extremamente... Ela é o tipo de gente que não importa o que a pessoa estiver sofrendo, ela vai estar sempre ali para ajudar. E ela nunca vai deixar ninguém saber que ela está ali ajudando essas pessoas. E a Emmerenke é uma figura que, se por exemplo, uma pessoa espirrou na rua dela, ela já vai ser vista saindo na rua ali com uma travessa de alguma coisa para comer, para levar na casa dessa pessoa que espirrou. Então, ela é uma pessoa que cuida, ela vai estar sempre cuidando de todo mundo ali ao redor, ela é a pessoa que mais trabalha, ela é uma espécie de síndica desse prédio, né, onde ela mora. Então, tipo, ela aparentemente ela troca o serviço dela por moradia, olha só a bizarrice. E também ela vai trabalhar ali para outras pessoas também, né, para ter esse dinheiro, e a grande intenção, o grande desejo da vida dela é fazer um mausoléu para as pessoas da família dela que já morreram. E ela trabalha para isso, né, ela já deixa bem claro ali, logo no começo do relacionamento que ela tem com esses dois intelectuais, ela já vai dizer, principalmente com a mulher, porque com o homem ela não se aproxima muito, ela ainda se aproxima ainda menos do que se aproxima dessa mulher, da narradora no caso. E ela vai deixar muito claro que a intenção da vida dela é fazer esse mausoléu aí com esse dinheiro, e ela é uma pessoa que está sempre preparada para tudo, tá ajudando todo mundo, trabalha desde o momento em que ela acorda até o momento que ela vai dormir, e ela não tem nenhum problema em deixar muito claro as coisas com as quais ela não concorda. Por exemplo, um dos grandes conflitos que ela tem com essa narradora é que ela tira muito sarro dessa narradora ir todos os domingos na missa. Ela tira muito sarro. A Emmerenke, ela é uma espécie de ateia, mas a narradora vai deixar claro que ela é a ateia mais cristã da face da terra, porque ela faz tudo o que é esperado de um cristão, ela está lá para os outros, ela não dá outra face, porque daí já fala sério, espera muita coisa, né? Mas ela é aquela pessoa que ela vai além do discurso, sabe? Além do discurso religioso.
Então, ela vê aqueles dois intelectuais, a narradora principalmente, porque o homem, a gente que apareça ali na narrativa, ele não vai na igreja todo domingo. Essa narradora, ela observa os jejuns, ela observa os feriados santos, ela vai todo domingo na igreja, mas a crença dela não vai além do discurso. Enquanto a Emerenke, que supostamente é uma ateia, é tudo na prática, ela faz tudo que é inspirado em um cristão. E ela faz porque o coração dela é bom. Ela faz porque ela tem que fazer, ela não faz esperando nada, ela não faz esperando reconhecimento, ela não faz nem pra postar no Facebook, vejam bem vocês, ou no Instagram. Brincadeira, não tinha Instagram naquela época. Mas ela faz de coração aberto, então me lembrou também um homem chamado Ove. Mas ao contrário de um homem chamado Ove, essa história não tem nada de engraçada. Ela, às vezes, algumas situações em que a Emerenke coloca a narradora acabe ficando tanto cômica, mas não é o que se pode dizer ha, engraçado, você vai dar risada, você vai dar um sorrisinho assim e falar, ai meu Deus, que horror. Tipo assim, sabe? Então, essas duas vão vivendo essa vida, cheia de percalços, cheio de uma julgando a outra ali, só que ao mesmo tempo a narradora não consegue viver sem a Emerenke, e a Emerenke começa a sentir pela narradora um sentimento de mãe para uma filha. Então ela começa a tratar essa narradora como se fosse uma filha. E ela fica sempre esperando que essa mulher evolua, que ela pare de tolice, que ela evolua de alguma forma. E é muito interessante acompanhar o que exatamente significa essa evolução. Aliás, uma das coisas engraçadas é o porquê de a Emerenke ser ateia. Aqui ateia com bastante aspas, mas eu não vou dizer mais nada, vocês leiam esse livro. O porquê dela ter parado de ir na igreja é um negócio bem engraçado, mas é engraçado mesmo. Ela não é só querida por seus vizinhos, ela também é querida por animais. Então, a narradora, um determinado dia, voltando ali com o seu marido, voltando numa noite muito fria, vai passar por um montinho ali, e esse montinho se mexe, ela vai descobrir que é um filhote de cachorro, e esse filhote de cachorro está quase morto no gelo. E ela pega esse cachorro e ela tem toda a intenção de cuidar dele ali e depois arrumar um dono pra ele. Ela não quer ficar com ele, sabe? E só quando ela chega em casa, a Emerenke tá lá, e a Emerenke assim se desdobra para cuidar desse cachorro. É como se fosse uma criança. Bom, quem tem cachorro e quem ama cachorro, como eu, entende completamente, acha bem normal ela ter se desdobrado daquele jeito para cuidar daquele cachorro. Mas enfim, ela vai pegar esse cachorro, vai cuidar demais e não sei o que, e ela meio que vai obrigar esse casal a ficar com esse cachorro, né? Vai adotar ele. Só que o cachorro não é do casal. Ele pode ser da casa, ele pode comer aquela comida, ele pode ter que morar ali, mas ele, na verdade, responde a Emerenke, porque ela tem um jeito muito peculiar de tratá-lo. Inclusive, esse jeito muito peculiar beira ao abuso de vez em quando. E essas foram algumas partes que me deixaram full pistola, porque tem algumas cenas bem horríveis de se aceitar aqui, em relação a animais, e... sabe? Mas enfim, isso tudo faz parte da complexidade dessa personagem. Então por isso que eu disse pra vocês que este é um livro que está além do bem e do mal. Vejam bem, ele está além do gostei ou não gostei. Eu acho que ele é muito mais complexo do que isso. Eu só sei dizer que a Emerenke é uma das personagens mais marcantes da literatura que eu já li até agora. Então eu vou encerrar este vídeo por aqui. Eu gostaria de dizer mais sobre as complexidades, sobre as contradições que a Emerenke aponta na cara da galera ali, ela joga na sua cara, joga na cara dos outros personagens. Ela aponta e fala assim, ah, você diz que você é tal partido, ou você diz que é cristão, ou você diz que tal coisa, mas você não faz tal coisa, sabe esse tipo de situação? E ela é uma personagem irritante por isso também. Ela aponta o dedo na cara do leitor, na cara da narradora. E com isso aponta o dedo na nossa cara. Ela vai desnudar as nossas fragilidades enquanto ser humano. E isso é sensacional. O final desse livro é bem triste também. Vai falar ali sobre a morte de Emerenke, que não é um spoiler, vocês já sabem desde o primeiro momento ali que essa narradora falou que ela foi a responsável pela morte de Emerenke. Então a gente sabe que ela vai morrer. E só que as circunstâncias da morte dessa mulher, o porquê ela mantém essa porta fechada, a porta metafórica e a porta real, a porta física,
são muito interessantes, os vislumbres que temos da vida de Emerenk, porque assim como a narradora, a gente sabe o que a narradora sabe, então a narradora não sabe muita coisa, porque ninguém sabe nada sobre Emerenk. Então as pessoas vão saber fragmentos, cada pessoa sabe um fragmento, até mesmo os parentes dela sabem fragmentos. Então o que essa narradora faz é uma tentativa ao longo desses 20 anos de juntar todas essas peças que na verdade dá um mosaico bem restrito. A gente continua sem saber quem é Emerenk, mas essas partes que a gente vai juntando por meio da narradora, que a narradora vai juntando, ainda assim valem muito a pena pra gente ver, entender essa mulher tão peculiar, tão irritante, tão enervante, sabe? E tão bondosa também. E o final da vida dela vai falar aí sobre outro tema, que é o tema da fragilidade do ser humano na velhice, sobre a falta de dignidade da velhice, que pode existir na velhice, e quando o seu corpo não responde ao seu vigor mental, quando a sua mente é muito mais forte do que o seu corpo, sabe? Esse tipo de assunto que geralmente tende a ser bem complexo e pesado. Então esse livro vai trazer isso aí também. Eu espero que vocês deem uma chance para ele. Eu vou deixar o link para esse livro no box de informações. E esse livro é sensacional, gente. Ele é aquela coisa. Não sei se gostei, não sei se não gostei. Só sei que ele é marcante. E eu acho que isso basta. Porque tem alguns livros mesmo que estão além dessa dicotomia aí, gosto ou não gosto, né? E é de fato uma experiência, sabe? Eu acho que esses livros, principalmente livros europeus, desses países europeus que não costumam chegar com tanta frequência pra gente, a Hungria é um desses países, eu acho que eles trazem uma forma narrativa, trazem temas que, apesar de serem reconhecíveis pra gente, são temas abordados de uma outra forma, então é uma experiência bem enriquecedora. É bem interessante, indico aí pra vocês. É bem fácil de encontrar, é um livro recente, né? Ele chegou no Brasil aí. Eu vi ele fazendo sucesso em 2017, 2018, mas eu não dei muita bola, daí depois ele me chamou. Porque a literatura é dessas, né? Às vezes ela chama você nos momentos mais inapropriados. E essa foi uma dessas situações. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aliás, antes de encerrar, esse meu janeiro tá sendo bem maluco, né? Umas leituras meio pesadas, assim, e eu achando que ia ficar lendo coisas de boa e tranquilinhas. Mas enfim, eu nunca recuso um perrengue literário quando ele se apresenta. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!